Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo de PDO. Para quem não conhece, PDO é uma classe PHP que está sendo amplamente utilizada por todos os desenvolvedores quando a linguagem é PHP. E essa classe, ela nos proporciona segurança e praticidade no desenvolvimento. Hoje em dia, como sabemos, essa tendência de invasões, SQL injection é uma vulnerabilidade muito grande, muito presente em diversos sites. Hoje em dia, até mesmo grandes portais estão sendo invadidos por esta vulnerabilidade. Ultimamente, eu vi até um boato dizendo que o próprio site da MySQL foi invadido com SQL injection. Enfim, é uma vulnerabilidade que é dessa geração, que é do passado, uma vulnerabilidade que permaneceu e é algo que é resultado do que o desenvolvedor programa. Enfim, o desenvolvedor, o programador, ele tem em mãos a responsabilidade de criar um sistema seguro, ainda mais quando são empresas de grande porte. Imagine uma empresa, uma companhia aérea, tem o seu serviço invadido e hackers distribuem passagens gratuitas, causando um congestionamento. Enfim, são inúmeras as possíveis catástrofes que podem acontecer quando nós desenvolvemos um sistema inseguro. Claro, o ser humano é falho, ou seja, nenhum sistema é 100% seguro, sempre existe uma vulnerabilidade. Porém, nós nos esforçamos bastante para prever essas vulnerabilidades, estudar essas vulnerabilidades e evitar as mesmas. Quando o assunto é PHP, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse SQL injection ele é amplamente utilizado e facilmente funciona em estruturas PHPs simples. Quando o usuário não faz determinadas validações, nós vamos estudar tudo isso no nosso módulo de segurança com PHP. Porém, eu estou querendo abordar tudo isso para fundamentarmos a importância do PDO, porque o PDO, diferentemente do nosso MySQL Query, que nós executamos a query dentro já da própria estrutura, não. Nós preparamos primeiramente a nossa query, depois nós executamos realizando a substituição. Resumindo, não há como o usuário injetar uma linha de código e essa linha de código ter funcionamento, diferentemente do MySQL Query, que o comando já é inserido direto na query e não tem nenhum sistema de proteção. Falando assim fica meio confuso, mas na prática tudo facilita. Lembre-se de cursar o nosso módulo de requisitos básicos para desenvolvimento PHP, onde nós falamos sobre servidores, falamos sobre editores e tudo mais. Com todo esse conhecimento em mãos, você vai poder se sobressair facilmente. Criemos aqui então uma estrutura PHP. Para realizarmos uma conexão com o banco de dados, como procederíamos? Nós colocaríamos aqui algumas variáveis, talvez até não, poderíamos informar diretamente, mas por padrão de organização fica muito mais fácil definirmos aqui umas variáveis. Colocaria o meu host, meu usuário, nós já sabemos, né, na aula de requisitos básicos, nós já sabemos que o host padrão é localhost, o usuário é root, e a senha varia de acordo com o software que você escolheu. Se for o Vertrigo, a senha é Vertrigo. E aqui eu vou criar mais um, que é o DBName, que vai ser o sistema HX. Sistema HX ou é sistemas HX, pois eu vou ver se resultar algum erro. E aqui nós vamos realizar aqui a conexão. Conexão é igual a MySQL Connect. Nós passamos aqui os argumentos, que são eles, primeiramente o host, depois o user, depois a senha. Depois, aqui a gente pode colocar aqui uma outra linha que é a MySQL SelectDB, que eu coloco aqui o DBName, que é justamente o meu banco de dados. Agora eu vou abrir isso aqui no meu navegador, atualizar, abrir a pastinha PDO, abrir a pastinha conexão, não resultou nenhum erro, isso quer dizer que eu estou conectado. Agora, se eu vir aqui e realizar uma consulta, chamar aqui de consulta. Eu coloco aqui MySQL query select string from usuários where id é igual a id. E aqui eu vou fazer o seguinte, if, com letra minúscula, if, se existir get id
ele executa a minha query e ele atribui a variável id o meu get id. Passar aqui um id. Não resultou nenhum erro, isso quer dizer que ele fez a consulta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou listar, vou dar um echo MySQL num rows consulta. Vamos ver quantos registros ele retornou. Obviamente um. E aí está. Você vê que nós temos aqui algo muito presente na programação. Esses valores que eles pendem de informações enviadas via GET ou via POST. Muitas das vezes são essas informações que desencadeiam o SQL Injection. Através dessa informação aqui, o usuário pode injetar strings que realizam aqui uma lógica de substituição que acaba ocasionando em uma busca maliciosa no seu banco de dados. Resumindo, essa é a forma tradicional de você manipular um banco de dados. Aí você quer realizar um insert, o que você faz? Você só altera esse conteúdo que está aqui dentro, mas o padrão se mantém, que é o MySQL Query. E como é que nós fazemos isso tudo no PDO? Né? Como é que nós deixamos de lado essa estrutura? Então aqui nós vimos o query, nós vimos aqui a contagem de linha. Aí você fala, Bruno, se eu quisesse listar todos os usuários da minha tabela, como é que eu procederia? Você jogaria aqui um while linha é igual a MySQL fetch array consulta. Aí você vem aqui e dá um echo no linha, na posição id. E ainda dá para listar aqui. Olha lá, ele colocou id22. Aqui no caso, né, ele retornou id1, id2 e aqui ele retornou o número de linhas que foram duas. Vou apagar isso aqui. Agora sim, está aqui 1 e 2. Beleza. Está aqui a nossa estrutura, vimos um laço de repetição, vimos if e tudo mais. Agora a gente vai começar a ver PDO. Como é que funciona o PDO aqui no nosso caso? Vamos então realizar aqui a conexão com o nosso banco de dados utilizando o PDO. Então eu crio aqui uma variável PDO, new PDO, por se tratar de uma classe nós temos essa sintaxe, e dentro aqui nós passamos 3 valores. O primeiro, nós vamos passar o host e o banco de dados, o tipo do banco de dados, o host e o nome do banco de dados. O segundo é o usuário e o terceiro é a senha. E aqui nós passamos MySQL host, que é igual a localhost, ponto e vírgula dbname, que é igual a sistema HX. Daqui o meu usuário, que nem preciso passar em variável, eu posso passar aqui mesmo. Passar aqui também. E eu tenho aqui a minha estrutura totalmente simplificada. Se você olhar, não tem nem comparação uma estrutura com a outra. E aqui está a minha conexão com o banco de dados. Vou abrir aqui o meu conexão. Vamos ver, não retornou nenhum erro. Se eu colocar aqui localhost 2, ele começa a atualizar e retornou aqui um erro. Mas fica difícil você entender esse erro. Mas aqui ele retornou, tá vendo? Este host não é conhecido. Nós temos aqui uma estrutura de controle que é a try catch. Para que a gente utiliza try catch? Para justamente prever esses erros. Try, tente fazer a conexão com o nosso banco de dados. Se não deu, ele executa aqui o que? O cache, o catch, e vai armazenar uma variável de erro, ou justamente o nosso erro que aconteceu aqui. O que acontece? Nós temos aqui a instrução PDO exception, que vai exatamente ser responsável por atribuir a nossa variável aqui as informações do erro que aconteceu aqui. A partir do momento que nós temos essa estrutura, nós podemos dar um var dump em E. Nós vamos ter aqui uma estrutura nessa nossa variável. Olha só, nós temos aqui algumas informações, como line, code, message.
E a partir disso, nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós podemos vir aqui em echo e colocamos aqui get message, por exemplo. É um método amplamente utilizado que tem como objetivo retornar aqui a mensagem do erro, tá vendo? Olha só, este host não é conhecido. Essa é a mensagem do erro. E aí você pode pegar informações como get code, que é o código do erro. Vamos atualizar aqui, ó, código 2002. E por aí vai, você tem aqui diversos métodos para você explorar o erro gerado. É interessante que você sempre dê um var dump quando você tem um objeto de retorno para você verificar quais são aí as possíveis informações que você pode estar recuperando. Beleza, então realizamos aqui uma conexão, vou tirar isso daqui. Eu já sei que não vai retornar nenhum erro porque minha conexão foi bem sucedida. Eu vou colocar isso aqui como get message. Tá aqui o meu echo. Aqui não, vou deixar meu echo aqui. Só que eu vou imprimir aqui a minha variável e, que é a minha variável de erro. Só que eu vou retornar aqui a mensagem que já tem o código e tudo mais. Fica mais visual. E aqui está, galera. Olha só como foi simples desenvolver um sistema aqui de conexão com o banco de dados. Não foi necessário nenhum esforço, algo super simples. E está aí a nossa conexão. Na próxima aula nós vamos já começar a estudar a manipulação do banco de dados. Vamos iniciar aí com o insert, né, realizando algumas inserções. E por aí nós iremos prosseguir. Até a próxima. Te aguardo. Até lá.